Era para ter lançado uma lista de filmes de terror na sexta-feira 13, mas não deu tempo. E eu fiquei pensando se era válido ainda trazer esse conteúdo para o canal, mas como eu acho que filmes de terror não tem tempo ruim para assistir, eu vou trazer para vocês uma lista com alguns filmes que estão escondidos na Netflix e na Amazon Prime e que valem a pena a gente dar uma conferida. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Criptoteca. E já vou deixar claro que esse 10º filme é um dos mais fracos dessa lista, não é à toa que ele está nessa colocação, e ele está lá na Amazon Prime, só que ele tem uma história bem interessante. Nesse filme a gente vai conhecer um grupo de amigos que encontra uma caixa voodoo, uma espécie de relíquia, onde você coloca a cera e depois sai de um compartimento um pequeno boneco. Esse boneco seria como aqueles vodus que a gente já conhece de pano, aonde dá para você colocar algumas agulhas que seriam as dores que as pessoas passarão a sentir. Todos eles levam numa grande brincadeira, só que dentro daquele grupo existe alguém que não está brincando e começa a usar essa caixa contra esses amigos. Então, um por um, eles vão morrer de modos muito estranhos e muito violentos. Pelo trailer, vale a pena você dar uma olhadinha. Eu já assisti há muito tempo no passado e eu lembro que quando eu vi, pelo menos eu me diverti. O outro filme que eu vou trazer também é da Amazon Prime. Ele já é bem melhor em relação à qualidade, mais contemporâneo também. Ele se chama Jackals. Aqui a gente vai para os anos 80 conhecer a família Powell. Essa família se reúne em uma cabana isolada para fazer uma espécie de intervenção, pois um dos membros dessa família acabou se envolvendo com um culto satanista e eles tentam fazer o resgate das pessoas, tentando fazer com que ela saia desse lugar que não é muito agradável. E eis que eles conseguem trazer esse rapaz para dentro da casa, só que ele não vem sozinho, os membros do seu culto acabam indo para buscá-lo de novo. E eis que começa a matança. Esse filme, ele lembrou muito para mim o filme Você é o Próximo, tanto relacionado a máscaras que esses bandidos utilizam e até mesmo a esse mistério que não é saber quem está matando e sim de que forma que eles irão matar. É um filme muito interessante, tem uma história curiosa e até de certa forma inventiva, e para quem gosta de um bom gore, de um slasher, eu garanto que vai ser uma boa diversão. O outro filme que eu vou falar se chama Brightburn, Filho das Trevas. Aqui nós vemos uma releitura do Superman. Isso mesmo, é um garoto alienígena que cai em uma fazenda e é criado por uma família, só que ao contrário do Superman, ele acaba percebendo que os seus poderes podem ser usados também para o mal. Então ele começa a ter dimensão de tudo que ele pode fazer, o que ele pode ocasionar e que de certa forma ele pode ser considerado como um deus na Terra. Só que essa divindade vai ser utilizada para muito massacre e violência. É um filme que vale muito a pena e também está disponível lá na Amazon Prime. A minha outra dica é um filme voltado para quem gosta de fantasmas, que se chama Jezabel. Nesse filme a gente vai conhecer uma moça chamada Jessie, que sofre um acidente logo no começo do filme e precisa ficar morando com seu pai por um tempo, porque ela acabou ficando tetraplégica, então ela não consegue se locomover. E eis que ela chega na sua casa de infância com um pai que ela não se dá muito bem e logo de imediato ela encontra uma fita da sua mãe já falecida. E nessa fita ela descobre que a mãe era uma taróloga e numa leitura de tarô que ela faz, uma espécie de leitura sobre o futuro, ela acaba ouvindo de sua mãe que ela não está sozinha naquela casa. A partir desse momento, uma grande presença maligna começa a persegui-la, a presença essa que se chama Jezabel, e ela vai ter que descobrir no filme inteiro quem é essa garota e por que ela quer acabar com a vida dela. É um filme muito assustador, se você gosta de levar bons sustos, eu aconselho você a assistir no escuro, com fone de ouvido, ou até mesmo com sons bem altos, garanto que vai dar muito arrepio, eu pelo menos me assustei demais quando eu o vi. E agora o último filme da Amazon é o Room, que conta a história de um casal que se muda para uma nova casa, sem muita mobília, e eles estão buscando se integrar e criar uma família. Só que conforme eles vão fazendo as reformas nessa casa, eles descobrem um quarto secreto em anexo. Esse quarto, ele é muito diferente, muito estranho, porque ele não estava na planta original, e conforme eles vão entrando nesse ambiente, tentando explorar o que seria aquilo, eles acabam percebendo que ali
tudo que é desejado se realiza. Então logo eles entram na epifania de desejar dinheiro, desejar comidas boas, e eles ficam ali meio que vivendo numa realidade paralela dentro daquele quarto. Só que conforme o filme vai passando, e a história também, eles acabam percebendo que todos esses sonhos podem virar um grande pesadelo. Vale muito a pena, eu achei muito criativo e inventivo. E agora a gente vai chegar na Netflix com um filme que eu gosto demais, chamado Assim na Terra como no Inferno. Aqui a gente vai acompanhar um grupo de arqueólogos que investigam os labirintos de ossos nas catacumbas de Paris. Então na parte de baixo da cidade há diversos túneis que foram feitos com ossadas humanas. E esse grupo de pessoas vai lá para fazer investigação, para gravar, para entender qual foi a data desses corpos, por que eles estão sobrepostos daquela maneira. E conforme eles vão descendo cada vez mais nessas catacumbas, eles vão percebendo coisas sobrenaturais naquele lugar e coisas muito assustadoras. Se você gosta de filme found footage, que é aquele filme com a câmera gravada na mão, eu acho que você vai gostar muito, porque ele tem uma boa história. E se você não gosta também, como é o meu caso, eu garanto que você vai se divertir bastante e levar alguns sustos, porque aqui a gente tem uma obra com muita qualidade. O outro filme que também é nesse gênero de found footage, agora da Netflix, se chama Creep. Esse realmente faz jus a seu título, porque ele é muito creepy. Aqui a gente conhece o Aaron, que é um cinegrafista desempregado que aceita uma proposta de emprego um pouco bizarra. Ele lê nos classificados que um homem busca alguém para gravar os seus últimos dias na Terra. Então essa pessoa em questão, ela está com câncer e pretende gravar um vídeo meio que documentário contando como foram seus últimos dias e dando alguns ensinamentos porque o seu filho está prestes a nascer. Ele aceita essa tarefa, vai para uma cabana isolada no meio do nada e começa a gravar o dia a dia desse cara que é muito estranho. Esse filme é muito interessante, muito bem gravado e conforme a história vai se desenvolvendo, ele entra num terror tão atmosférico que eu fiquei completamente assustado quando eu o vi. E as minhas duas últimas indicações vão para o cinema nacional do terror que tem na Netflix. O primeiro é O Mal Nosso. Aqui a gente vai conhecer o Arthur, que tem uma filha que está prestes a completar 15 anos, só que, ao contrário dos outros pais, a sua preocupação é muito específica. Tem uma criatura diabólica que vai, de alguma maneira, atingir essa garota quando ela completar essa idade. Então ele vai na Deep Web para contratar um serial killer para ficar junto com os dois para uma espécie de guarda particular. É uma história muito louca, muito interessante, muito sanguinária e que acredito que vai agradar uma parte do público. Em primeiríssimo lugar, é um filme que eu sou muito apaixonado, que eu já falei para vocês em outros momentos, que é O Animal Cordial. Esse filme é excelente, tem ótimas atuações e uma história que é extremamente impactante. Aqui a nossa história se passa em um restaurante de elite que logo no final do seu expediente, com seus últimos clientes, com seus funcionários indo embora, são tomados por assaltantes. Esses assaltantes são muito violentos e fazem todos que estão ali de reféns. Os clientes, os funcionários e também o dono daquele estabelecimento. Só que conforme as coisas vão se encaminhando, a gente percebe que esse jogo de gato e rato não está tão claro assim e os bandidos não são a maior preocupação que a gente tem que ter nesse filme. É um terror excelente, que vai para uma história de terror social, tem várias coisas interessantes nos diálogos propostos, além das cenas que são muito gráficas e um final que pode ser muito interpretativo. Então eu termino a minha lista nesse momento, agradeço a vocês por terem visto o vídeo até aqui, peço que curtam, se inscrevam e compartilhem se vocês gostam desse tipo de conteúdo.